pessoal, tudo bem? Jailson Sena para o canal Expira, o programa economista.com. Sou economista e cientista social e aqui neste programa analiso ideias, ideologias, filosofias e principalmente a ação dos stakeholders, que são grupos de pessoas que atuam em torno de uma visão, ideologia ou plano de poder. E hoje vou falar da mudança do brasileiro com relação à política e os rumos do Brasil, pois não há como negar que o brasileiro vem mudando sua visão com relação à política. Pessoal, já gravei vários vídeos aqui no canal sobre o momento em que vivemos no país. E as análises que fazemos, conforme proposto desde o início do programa, são estruturais, ou seja, identificamos os movimentos estruturais de mudança, que fatos estão levando a esta mudança e quem são os agentes que a estão promovendo. Os grandes stakeholders do Brasil no momento, ou seja, os agentes políticos que estão atuando no cenário atual são o presidente Jair Bolsonaro e o seu governo, o Congresso, Câmara e Senado, o Supremo Tribunal Federal e a chamada extrema imprensa. E por trás desta camada de atores está a população do Brasil e as redes sociais. Uma análise estrutural bem feita deve observar as ações dos stakeholders e suas motivações, pois são essas ações que movem a guerra política que estamos vivenciando. E é bom deixar claro que a guerra política acontece com ou sem pandemia. A pandemia não causou a guerra política, ela apenas acelerou os eventos. Mas qual o grande evento ou ação que gerou o que chamamos de guerra política? Vamos tentar responder a essa questão a partir de um ponto de vista. Sempre lembrando que um ponto de vista nada mais é do que uma vista a partir de um ponto. Vocês perceberam que estamos vivendo no Brasil desde o ano de 2013 manifestações populares dos mais variados tamanhos nos principais centros do Brasil? E mais, que essas manifestações são anti-establishment político, ou seja, a força política que dominou o Brasil nos últimos 30 anos? Mas vamos começar pelo começo, um pequeno pleonasmo aqui. O brasileiro tinha grandes problemas com relação à participação política. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos na nossa sociedade é que o brasileiro comum, dito afegão médio, não se interessa por política. É alheio ao processo político. E quando eu falo brasileiro comum ou afegão médio, não estou generalizando, incluindo todo mundo, mas uma grande parte. Isso funciona assim. Imagina que você é integrante de uma sala com 40 alunos e nós queremos traçar um perfil padrão da sala ou da turma. Então, levantamos a característica de todos e depois estabelecemos uma média entre as diversas características e estabelecemos então o que chamamos de persona. Esse padrão ou persona é então representativo dessa turma de 40 alunos. Trazendo para a realidade política brasileira, identificamos que o padrão médio ou persona do brasileiro não se interessa em política, ou pelo menos não se interessa o tanto quanto deveria. O brasileiro comum se preocupa com as questões primárias de sua rotina e não faz uma correlação entre a realidade em que vive e o voto dado na eleição. It's a big mistake. Traduzindo, isto é um grande erro. O modelo anterior, esquerdista-petista, era uma embromação completa, pura conversa fiada. Passaram conversa nos brasileiros à torto e à direito, e o brasileiro percebia isso. Ele tem uma sensibilidade crítica e é bastante criativo, mas não ligava, não se importava. Ou havia aquelas opiniões padrões, tais como essa: ei, eu sou muito pequeno, sou só um simples brasileiro. Ou, o que eu posso fazer? Ou então, olha, tudo bem, eu sei que é uma tremenda de uma conversa fiada, mas sabe, ninguém vai morrer por conta disso. E isso não vai pagar as minhas contas. Pessoal, quando apresento esta opinião, não estou querendo julgar o certo ou o errado no comportamento do brasileiro. Estamos fazendo análises e as análises aqui são feitas sem juízo de valor. São fatos e dados que baseiam uma opinião e não um julgamento. Ok? Essa opinião geral do brasileiro sobre política criou uma estrutura que eu chamo de dissonância democrática e que, de forma resumida, criou um distanciamento entre a classe política e a população. Dizem que quem não se interessa por política acaba sendo governado por quem se interessa.
Mas é muito mais que isso. Em função deste comportamento padrão do brasileiro, os políticos criaram uma estrutura que não dialogava com a sociedade. Esse diálogo, se é que acontecia, era realizado de 4 em 4 anos, quando o seu doutor queria se reeleger. O importante é ser eleito. Não importa muito de que forma, vale até comprar votos, de forma direta ou indireta. Prometer e prometer, sem a menor responsabilidade e compromisso de que a promessa seria cumprida ou não. Um jogo de cena. Isso não qualificou a política brasileira. E pior, deu margem para que grupos ideológicos, nem um pouco comprometidos com o Brasil, assumissem o controle do país. No poder, o eleito não tinha nenhuma obrigação de prestar contas do seu mandato. O eleitor sequer era informado sobre as ações que o seu representante havia tomado e, após 4 anos, votava de novo no mesmo candidato, sem qualquer avaliação sobre o trabalho realizado. Sem nenhum controle sobre o mandato, o eleito passava a negociar seus interesses pessoais em detrimento dos interesses coletivos. Votava de acordo com interesses de grupos, muitas vezes até aliado a ideias e ideais diferentes do seu, sem convicção, mas por puro interesse pessoal. Com poder fácil e com fácil atuação em favor de seus interesses, o eleito passa a agir corporativamente em defesa do sistema, que o elegeu e garantiu a ele as várias benesses. E o eleitor? Que se dane o eleitor. Esse distanciamento entre eleito e eleitores criou o que eu chamo de dissonância democrática. Essa ligação ou conexão era feita pela mídia, pelo médio, pelo meio, pela imprensa. Só que a imprensa também tem seus interesses, inclusive dinheiro, e dinheiro fácil. Afinal, quem não é fã de dinheiro fácil? Assim, a mídia ou imprensa passou a não só vender publicidades para as empresas interessadas em comercializar seus produtos, mas também vender narrativas políticas em favor de políticos, ideologias e até esconder seus desmandos. Isso tudo transformou a imprensa numa espécie de quarto poder. Assim, o brasileiro, de certa forma, se tornou prisioneiro de um esquema ou mecanismo que não lhe trazia vantagens nenhuma. E o pior é que esse sistema ou mecanismo era todo financiado com o seu suado imposto. E todo sistema opressor e mentiroso um dia cai. As denúncias de corrupção no sistema, seus malfeitos, a alta carga de impostos, a falta de participação nas decisões, a situação econômica do país e a realidade difícil que apresentava para o brasileiro começaram a falar mais alto no inconsciente coletivo. E uma certa desconfiança e vontade de mudar começou a ocorrer na estrutura de percepção do brasileiro e também um novo modelo de pensamento, exigindo mais participação. O brasileiro queria falar e ser ouvido. E pouco a pouco o brasileiro começou a tomar as ruas, principalmente a partir das grandes manifestações de 2013. Inicialmente, eram manifestações contra a tarifa de ônibus em São Paulo, o tal dos 20 centavos. Você se lembra? Depois, pouco a pouco, se ampliaram para pautas maiores. As redes sociais se tornaram importantes neste processo. Elas começaram a fazer parte do dia a dia do brasileiro, servindo de ferramenta onde o brasileiro poderia se expressar. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e WhatsApp trazem não só um novo modelo de cultura, mas também uma poderosa arma de expressão. E a tão esquecida Constituição Federal dá apoio ao movimento, pois estabelece que é livre a manifestação do pensamento, sendo apenas vedado o anonimato. Veja, a única vedação é o anonimato. Isso significa a autorização para manifestação. As decorrências em função de ofensas, difamações, ameaças e etc. continuam sendo crimes sujeitos aos rigores da lei. Opinião sim, mas responsável. E aí, a espiral do silêncio é quebrada, pois as pessoas descobrem que tem um monte de gente que pensa igual. A opinião passa a ser organizada e então o brasileiro, que já é crítico por natureza, vira sua mira para a política e bum, explode com a coisa toda. A política então vira o assunto do dia a dia, debate nas rodas de conversas e festas de famílias, tias do zap extremamente atuantes, até desordem nas famílias acontecem por causa de política. Maior participação nas ruas e maior atuação nas redes
fazem a democracia brasileira ferver e o sistema político e a imprensa, os maiores derrotados deste novo sistema, ao invés de entender a revolução, passam a agir contra, tentando sufocar ruas e redes. Tentativas de criminalizar manifestações, as chamando de antidemocráticas, e a tentativa de regular as redes sociais fazem parte do momento. E sabe qual a minha opinião sobre isso tudo? Não importa. O que importa é que finalmente podemos expressar o que nós somos de fato. Simples brasileiros que lutam por dias melhores. Hashtag simples assim. Valeu, pessoal, e até a próxima.